Ela sentou na beira da cama, abraçada aos joelhos, tentando conter o choro que insistia em escapar. Tinha perdido o emprego, o casamento estava em ruínas e, para completar, parecia que Deus estava em silêncio. Como pode a vida desmoronar de uma vez só? Pensava ela. As noites viraram longas demais e os dias vazios. Cada lembrança do que foi, do que sonhou, do que perdeu, era como uma ferida aberta. Ela orava, mas parecia não ser ouvida. Tudo o que sentia era um vazio, até que uma pequena voz em seu coração sussurrou: ainda não acabou, eu estou fazendo algo novo. Talvez você também esteja vivendo isso. Talvez tenha perdido algo que parecia essencial demais para continuar. Um relacionamento, uma oportunidade, um sonho. E agora você olha ao redor e tudo parece cinza, parado, silencioso. Mas há uma verdade que o céu quer sussurrar ao seu coração hoje. O que Deus preparou é maior do que aquilo que você perdeu. Em Isaías 43:19, Deus declara: eis que faço uma coisa nova, agora brota, não a percebeis? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isso não é apenas uma promessa antiga. É uma palavra viva, feita sob medida para corações feridos, para dias em que tudo parece ter saído do controle. O mesmo Deus que vê o que você perdeu é o Deus que está arquitetando algo que os seus olhos ainda não viram. E por mais difícil que seja de acreditar agora, essa dor não será o ponto final. Às vezes, Deus permite o fim de coisas que amávamos para abrir espaço para algo que vai nos curar de verdade. O problema é que a gente se apega tanto ao que foi, que não consegue enxergar o que está vindo. E dói, eu sei. Dói porque fomos ensinados a valorizar estabilidade, continuidade, segurança. Mas Deus trabalha na eternidade. Ele enxerga lá na frente e vê caminhos onde nós só vemos becos sem saída. Quando Paulo escreveu em Romanos 8:18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada, ele estava dizendo exatamente isso. Você ainda vai entender por que certas portas fecharam, por que certas pessoas foram embora, porque tudo mudou tão de repente. Nada se perdeu no vazio. Deus está em silêncio, mas está agindo. Não é sobre voltar a ter o que você tinha, é sobre viver algo maior do que você imaginou. Deus não é um restaurador comum. Ele é um Deus que supera expectativas. Talvez você esteja no meio do processo, sentindo o chão se abrir, mas ouça, não é o fim. João 13:7 diz: agora você não entende o que estou fazendo, mas depois entenderá. Você não precisa entender tudo hoje. Só precisa crer que Deus é bom mesmo quando tudo parece ruim. Que Ele não te abandonou, que Ele ainda está escrevendo a sua história com mãos fiéis. O que Deus preparou não se limita ao seu passado. Ele é um Deus de novos começos, e o que está vindo será maior, mais leve, mais cheio de paz. Não se prenda ao que foi, se prepare para o que será. A dor da perda, seja ela qual for, tem o poder de nos paralisar. Quando algo se vai, uma fase, um relacionamento, uma oportunidade, é natural que a gente se pergunte: será que vou me reerguer? Será que ainda tem algo reservado para mim? E aí vem o medo, a insegurança, a sensação de que o melhor ficou para trás. Mas Deus quer te lembrar hoje que Ele não é Deus do passado apenas. Ele é o Eu Sou, o presente eterno. Aquele que caminha com você todos os dias, mesmo quando tudo parece escuro. Em Jeremias 29:11 ele afirma: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso não é só uma promessa escrita, é uma realidade que já está se formando nos bastidores da sua vida. Você pode não ver ainda, mas o céu está movimentado por causa de você. Quantas vezes a gente se sente sozinho, como se ninguém mais entendesse o que estamos vivendo? Você até tenta explicar a dor, mas ela é tão profunda que parece que nem as palavras alcançam.
E é aí que Deus entra, não com julgamentos, mas com colo. Ele te entende quando ninguém mais entende. Ele ouve o que você nem consegue dizer. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ele não se ausenta da sua dor, ele entra nela com você. E mesmo que você esteja chorando hoje, saiba, nenhuma lágrima sua cai no chão sem propósito. Todas são recolhidas, registradas e um dia darão lugar a risos que nascerão da fidelidade de Deus em sua história. Pode ser que você esteja tentando reconstruir a vida com os pedaços do que restou, olhando para o que perdeu como se fosse a única coisa boa que tinha. Mas Deus não quer apenas colar os pedaços do que foi. Ele quer fazer novo. Ele quer curar por completo, não só maquiar feridas. E às vezes isso exige um tempo de silêncio, de espera, de aprendizado. É nesse intervalo entre o que se perdeu e o que está vindo que Ele nos amadurece, que Ele nos fortalece, que Ele nos prepara. Como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa renovação está vindo, está sendo gestada. Ainda que pareça demorar, ela não falhará. Deus está levantando você das cinzas. Ainda que você se sinta fraco, Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ele sabe da sua luta, do seu cansaço, do quanto tem sido difícil continuar. Mas Ele também sabe do que está preparando para você. Algo que os seus olhos ainda não viram. Algo que não se compara com o que se foi. O que você perdeu não define quem você é. Deus é quem escreve sua identidade e ela é cheia de propósito, de força, de futuro. Não se acomode no luto daquilo que passou. Respire fundo, porque um novo tempo está vindo sobre a sua vida. E sabe o que mais? Você não precisa ter forças sozinho. Deus nunca quis que você enfrentasse tudo por conta própria. Ele quer que você descanse nele, que confie, que se entregue. Salmo 55:22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Esse sustento vem quando você larga o controle e diz: Deus, eu não entendo, mas confio. É nessa hora que o céu se move com poder, e você começa a sentir paz mesmo em meio ao caos. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele. E essa presença está aí com você agora. Mesmo que hoje o coração esteja machucado, saiba, Deus ainda é especialista em surpreender. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele usa as perdas para te posicionar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quando você olha para trás, pode até ver marcas, mas também vai ver a mão dele em cada detalhe. Romanos 8:28 confirma isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é em algumas coisas, é em todas. Inclusive nas que doem, inclusive nas que você nunca escolheria. Ele está fazendo tudo cooperar, mesmo agora, enquanto você ouve essa mensagem. Talvez você tenha se sentido esquecido, como se Deus estivesse abençoando todo mundo, menos você. Mas escute isso com o coração. Deus não se esqueceu de você. Há promessas vivas que ainda vão se cumprir. Ele não chega atrasado, ele não te ignora. Quando ele se cala, é porque está preparando algo profundo, duradouro, eterno. E aquilo que parece demora, na verdade, é um tempo de construção. Isaías 60:22 diz: no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer depressa. O tempo certo está vindo, e quando chegar você vai entender por que teve que esperar. Então não desista agora, não se entregue à dor como se ela fosse a sua morada. Você está passando por ela, não vivendo nela. Vai passar, vai cicatrizar, vai florescer de novo. Há um renovo vindo do céu sobre a sua vida.
Um recomeço que não depende do que foi perdido, mas do que está sendo preparado. O que Deus tem para você não é pouco, não é raso, não é comum. É abundante, completo e infinitamente melhor do que tudo que você pensou ter perdido. Ele é um Pai bom. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. O que Deus preparou é maior, é melhor, é eterno. Fica comigo até o final, porque no fim desse vídeo, vamos fazer uma oração poderosa para restaurar as suas forças e renovar a sua esperança. Às vezes a vida nos dá um silêncio tão profundo que parece que o céu se fechou. Você ora, clama, mas não sente resposta. E nesse silêncio, o inimigo tenta semear mentiras, que Deus te abandonou, que você está só, que não vai conseguir sair disso. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Ele está forjando dentro de você uma força que você ainda nem imagina que tem. Em Lamentações 3, 25, 26 está escrito: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse silêncio que hoje te assusta é o mesmo silêncio onde a glória está sendo gerada. Porque quando Deus se manifesta, Ele vem com respostas que valem cada lágrima, cada espera, cada noite escura. Não tenha vergonha de sentir dor. Não se culpe por estar cansado. Por sentir que às vezes não tem mais forças. O próprio Jesus chorou, se angustiou, se retirou para orar quando o peso foi demais. Ele conhece suas fraquezas e não te rejeita por elas. Pelo contrário, Ele te acolhe nelas. Em Hebreus 4, 15 e 16 lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse trono está aberto para você. Não importa como você se sinta, se aproxime. A graça derramada para esse exato momento da sua vida. Muitos olham para você e não fazem ideia do peso que você carrega. Sorriso por fora, batalha por dentro. Mas Deus vê tudo. Ele conhece suas guerras silenciosas, suas dores que ninguém vê, seus medos que você não ousa confessar. E mesmo assim Ele diz: eu te escolhi. Ele não te escolheu porque você é forte. Ele te escolheu para ser fortalecido por Ele. Como diz 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Enquanto por fora parece que você está perdendo, por dentro Deus está construindo um templo de fé, uma estrutura espiritual que não se abala com qualquer tempestade. Ele está te ensinando a confiar, a resistir, a permanecer. Você pode até ter perdido o que achava que precisava para ser feliz, mas Deus está te mostrando que a verdadeira alegria não vem de fora, vem de dentro. Não vem das coisas, das pessoas ou dos títulos, mas da presença dEle. Salmo 16:11 declara: na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Talvez você ainda não tenha visto mudança do lado de fora, mas se você se permitir, Deus vai mudar o seu interior agora mesmo. Ele vai te ensinar a viver dias leves, mesmo em tempos pesados. Ele vai te mostrar que a paz não depende das circunstâncias, mas da confiança de que Ele está no controle de tudo. Quando tudo desmorona, é natural pensar que está sendo esquecido, deixado de lado, mas Deus não é como os homens. Ele não abandona, não vira as costas, não esquece promessas. Isaías 49, 15 e 16 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está marcado nas mãos de Deus.
E mesmo que ninguém veja seu valor agora, Ele já viu o que você vai se tornar. Ele está cuidando de você com detalhes, com zelo, com amor. E nada do que você passou será desperdiçado. Talvez o que mais te machuca hoje não seja nem a perda, mas a dúvida. Será que ainda tem algo bom para mim? E Deus te responde: sim, tem. Tem recomeço, tem restauração, tem novidade. Tem portas que ainda vão se abrir. Tem pessoas que ainda vão te amar de verdade. Tem lugares onde você vai ser honrado por ter suportado em silêncio. Jó 8:7 nos lembra: o teu começo será pequeno, mas o teu futuro prosperará grandemente. Deus é especialista em recomeços inesperados, e o seu futuro não está preso ao que se foi, mas ao que Ele ainda vai fazer. Se você continuar confiando, mesmo em lágrimas, verá essa promessa acontecer com força e glória. Quando Deus promete algo, Ele não se esquece, e mesmo que demore, Ele cumpre. Você não está esperando em vão. Você está esperando no Deus que nunca falha. Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você pode até estar cansado de esperar, mas a espera não é castigo, é solo fértil para a fé. Enquanto você espera, Deus está alinhando o que é necessário, moldando o seu interior e preparando algo que vai fazer tudo isso valer a pena. Permaneça. Ainda vai florescer. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Isso é Deus te chamando de volta para perto. É Ele dizendo: filho, ainda não acabou. O que eu tenho é maior. E mesmo que você tenha falhado, desistido, desanimado, Ele não desistiu de você. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que Ele ainda vai fazer. Deus tem planos que não foram cancelados. Há bênçãos que ainda estão de pé. Há promessas que ainda vão se cumprir. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensou, sonhou ou pediu. Efésios 3:20. Você não vai viver o resto da vida preso no que perdeu. Você vai viver o que Deus preparou. E é maior, mais forte e mais bonito do que você imagina. Fica mais um pouco, porque logo mais vamos fazer uma oração de fortalecimento e renovo. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar profundamente o seu coração. Tem dias em que o peso parece dobrar. Contas que não fecham, relacionamentos que se quebram, um vazio que você tenta preencher com distrações, mas que insiste em doer. E você olha ao redor e pensa: está todo mundo avançando menos eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor de Deus: comparação é armadilha. O que Deus preparou para você é específico, único, personalizado. Não adianta comparar seu tempo de plantio com a colheita do outro. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O seu tempo vai chegar. O seu testemunho vai florescer. E quando acontecer, vai fazer sentido até a espera mais dolorosa. Às vezes, o que Deus permite que seja tirado da sua vida é exatamente o que estava impedindo o propósito dele de acontecer. É doloroso, sim, mas necessário. Quantas pessoas hoje sofrem porque insistiram em manter vínculos que já estavam drenando sua paz, alimentando sua insegurança, apagando sua identidade? Deus, em amor, muitas vezes nos livra de situações antes que elas nos destruam. João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda dói, mas é sinal de cuidado. É preparação para frutos maiores. Deus não está te punindo, Ele está te moldando. Você já parou para pensar que o que você está vivendo hoje pode ser uma resposta para as orações que você fez lá atrás? Quando você pediu para Deus te proteger, para te guiar, para fazer a vontade dele, você entregou o controle.
E agora Ele está conduzindo, mesmo que o caminho pareça estranho. O problema é que a gente quer que Deus responda no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O que para você parece perda, para Deus é livramento. O que hoje parece atraso, amanhã será o motivo do seu louvor. Não ignore os sinais do céu no seu dia a dia. Às vezes Deus fala num abraço, numa palavra que alguém solta sem saber, num versículo que aparece quando você mais precisa. Mas você está tão focado na dor que não percebe os detalhes do cuidado dele. Abra o coração. Volte a perceber o agir dele. Deus não parou de falar. Talvez você só precise silenciar um pouco o barulho ao redor. Em Salmos 46, 10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É no silêncio interior que a fé se renova. É quando você deixa de lutar com as próprias forças que começa a sentir o amparo de verdade. Muitos vivem uma fé de aparência, mas estão quebrados por dentro. Vão à igreja, sorriem, servem, mas no íntimo estão frustrados, exaustos, quase desistindo. Se esse é o seu caso, saiba, Deus te vê de verdade. Ele não quer sua performance, Ele quer o seu coração. Volte a falar com Ele como um filho que precisa do Pai. Volte a buscar com sinceridade, com lágrimas se for preciso. Em Mateus 6:6, Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Tem recompensas preparadas para quem insiste em buscar, mesmo sem forças. Mesmo quando tudo diz para parar. Você está enfrentando o que muitos enfrentam em silêncio: depressão, ansiedade, medo do futuro, crise financeira, solidão dentro de casa. E eu te entendo. Mas Deus quer que você saiba, você não está sozinho. Ele te sustenta, mesmo quando você não sente. Ele caminha contigo, mesmo que pareça em silêncio. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Agarre-se a essa promessa, ela é para hoje, para agora. E quando você não conseguir caminhar, Ele vai te carregar. Comece a falar vida sobre sua própria história. Pare de repetir que não tem jeito, que não vai dar certo, que está tudo perdido. Palavras têm poder. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Comece a declarar: eu vou vencer, Deus está comigo, ainda há esperança. Porque a fé começa no coração, mas se fortalece na palavra. E quando você começa a falar aquilo que crê, o ambiente espiritual muda. Os céus se movem a favor de quem profetiza com fé, mesmo em meio ao vale. Então, mesmo que esteja difícil, continue buscando, continue orando, continue confiando. Não pare só porque não vê resultados. Muitos milagres começam no invisível. É no silêncio, no escuro, no escondido que as sementes da fé crescem. E quando você menos esperar, Deus vai te surpreender. Ele vai transformar dor em força, perda em propósito e deserto em testemunho. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você vai sair dessa mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. Ele sabe exatamente o quanto doeu, o quanto você lutou calado, o quanto foi difícil se manter de pé. Mas hoje, Ele te lembra: o que eu preparei é maior do que tudo o que você perdeu. Maior porque é completo, curado, restaurado, cheio da paz que só Ele pode dar. Maior porque vem no tempo certo, com a maturidade que você ganhou no processo. Maior porque agora você está mais forte, mais preparado, mais cheio de fé.
Não foi perda, foi lapidação. E o que Deus está preparando para você vai justificar toda a espera. Agora, vamos orar juntos. E se você puder, feche os seus olhos onde estiver ou apenas incline o seu coração nessa direção. Porque eu creio que essa oração será um bálsamo de Deus para a tua alma, um renovo profundo para a tua fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tu conheces o coração, a dor, a perda, a frustração, as noites silenciosas e os dias pesados. Tu sabes exatamente o que foi arrancado, o que foi quebrado, o que parecia ter chegado ao fim. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu poder restaurador. Renova, cura, fortalece, sopra vida nova sobre os sonhos adormecidos. Derrama paz sobre essa mente cansada, sobre esse coração abatido. Que cada lágrima seja enxugada agora e que Teu Espírito Santo renove a esperança, reacenda a fé e traga convicção de que o melhor do Senhor ainda está por vir. Senhor, abençoa essa casa, essa família, essa vida. Que o que estava preso seja liberado, que o que estava perdido seja restaurado e que tudo aquilo que parecia impossível se transforme em testemunho. Fortalece quem já pensou em desistir, abraça quem se sente sozinho, levanta quem caiu. Que a Tua luz brilhe sobre cada caminho e que a Tua voz seja mais alta que qualquer dor. Eu declaro cura, eu declaro recomeço, eu declaro que o que Deus preparou será maior, mais bonito, mais cheio de paz e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração na sua vida, escreve aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Vamos juntos declarar essa fé e concordar em oração. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Eu oro para que essa mensagem tenha tocado seu coração e que o Espírito Santo tenha falado com você de maneira única e profunda. Se essa palavra te fortaleceu, deixa o seu like, se inscreve no canal, seguindo o Evangelho da Fé, e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que Deus te abençoe poderosamente e te faça viver tudo o que Ele preparou, porque é maior do que tudo que você já perdeu. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.